Boa noite, sejam bem-vindos para mais um encontro para os estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Tramas do Destino, o terceiro da série dos livros dele sobre obsessão. Somos um grupo de estudantes da doutrina espírita, estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo, também aqueles que assistirão depois pelo YouTube no canal Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira o vídeo é publicado após as 21 horas. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo para que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização desta tarefa, que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos nós lá para o nosso resumo. Hoje estamos no estudo 12. Vamos estudar o capítulo 21. O nome do capítulo é o Centro Espírita Francisco Xavier. Então, a dona Artemis e a Ermelinda, depois daquela toda a situação do último, né, daqueles, elas escutaram sobre o Julius, né? A história dele toda naquela reunião mediúnica. Então, elas agora estavam entendendo as justas razões porque a hanseníase lhes arrancara do lar o esposo e o irmão querido, sempre atormentado pela irascibilidade e prepotência que trazia na alma desde antes. A pungente narração de Julius, embora a mágoa destilando o fel do ódio, lhe sensibilizara o espírito. A reação dele era compreensível, perdoável. Felizmente, a palavra de amor e luz lhe chegara à sensibilidade, e a interferência da esposa do passado alcançava-o a tempo de diminuir a inclemência persistente de sua maceração íntima. E aí vocês lembram que a esposa dele, Heloise, né, alguma coisa, ela foi lá, encontra com ele, ela tinha perdoado o algoz, mas quem tinha feito mal pelos dois, que no caso é o Rafael, né? E aí ele não perdoou, ficou com ódio, continuou obsediando o Rafael, só que ela vai e consegue levar ele com amor e ele agora vai ser cuidado, né? Eles ficam sempre numa instituição para se recuperar, só que ele agora está aos cuidados dela mesmo. Então a mediunidade, dignificada pela renúncia e abnegação em Epifânia, que foi a média utilizada, era sem dúvida um santo instrumento de consolações, ajudando na reabilitação dos equivocados em si mesmos. Incansável Natércio, que é o mentor espiritual, lembra o nome dele, Natércio, que programara assistência aos Ferguson após inteirar-se de toda a ocorrência, bem como da programática futura já delineada, atendendo às solicitações da nobre Adelaide, organizar o procedimento do atendimento das dificuldades existentes para aquela noite mesmo. Então, a história não acabou, nós temos a menina, né, a Lisandra, que também continuou com seu obsessor, então agora ele está continuando o tratamento da família. Aí diz que ele programou, para que de manhã cedo foi a reunião mediúnica, e a gente sabe que sempre, né, em geral, o que ele conta aqui, das madrugadas, as reuniões continuam e o pessoal vai sair em desprendimento parcial do sono e vão participar da reunião. Então, desse modo, à medida que as horas se acentuavam na noite plena, trabalhadores desencarnados passaram a atuar, conduzindo as personagens envolvidas na trama daqueles destinos e recolhendo-as no recinto consagrado aos ministérios mediúnicos no Centro Espírita Francisco Xavier. A sociedade espírita, conforme as finalidades superiores da doutrina kardeciana, não se resume às paredes da construção temporal. Então, agora, o Miranda vai começar a descrever tudo que tem que ter num centro espírita, né? Desde antes de ser criado até a continuação dos seus trabalhos. E aí ele fala que antes que se consolidassem os planos para a edificação material daquela instituição,
Natércio providenciou as primeiras diretrizes sobre as quais fundamentaria a obra, que deveria sobreviver aos homens e prosseguir, se por acaso estes viessem a debandar. Natércio era encarregado de instruir e conduzir Epifânia, cujas faculdades mediúnicas deveriam ser colocadas totalmente ao serviço iluminativo das consciências. Profundo admirador e discípulo de São Francisco Xavier, recorreu ao fiel apóstolo de Jesus, suplicando seu patrocínio espiritual para a casa, que se pretendia erguer e cuja finalidade seria a divulgação do cristianismo na sua pureza primitiva. E aí tem observação sobre quem foi Francisco Xavier. Aí eu procurei mais informações na internet, né? Nasceu em 7 de abril de 1506, em Xavier, município da Espanha, e morreu em 3 de dezembro de 1552. Ele foi um missionário católico, incansável propagandista da fé cristã, pioneiro e cofundador da Companhia de Jesus. A Igreja Católica Romana considera que ele tenha convertido mais pessoas ao cristianismo do que qualquer outro missionário, desde São Paulo. Então, ele saiu pelo mundo afora, né? Ele tem até o apelido de Apóstolo do Oriente. Ele exerceu atividade missionária no Oriente, especialmente na Índia Portuguesa, na China e no Japão. E daí eles diz aqui a informação que a Igreja Católica acha que ele converteu muitas pessoas ao cristianismo, acima dele só São Paulo. Continua o texto aqui, o Miranda está falando. Natércio foi recebido, contando como é que foi a história, né, de criação do centro. Então, ele foi procurar o São Francisco de Assis. Foi recebido pelo mensageiro do Cristo e expôs o programa que objetivava realizar. Incrementaria entre os homens o ardor da fé e a pureza dos princípios morais, conforme as regras simples dos seguidores do caminho. Desejaria trazer de volta aos corações os postulados cristãos que pudessem abrasar os espíritos e refundi-los na forja da caridade, preparando o advento dos novos tempos, de que Allan Kardec fora o recente precursor. Rogava-lhe, desse modo, o beneplácito da proteção e guarda para os empreendimentos em pauta. Então, ele seria o benfeitor daquela casa, desse centro espírita. Atualmente, aí o Miranda continua os comentários. Atualmente, embora os homens se vinculassem a denominações cristãs, negavam-se a vivência do evangelho, demorando-se em condições mais lamentáveis que os antigos pagãos. Então, o Natesso asseverava haver muitas propagandas do mestre, muita propaganda, e demasiado desconhecimento moral da excelência das suas lições. Só fala, fala, mas ninguém aplica, né? Ninguém vivencia o que Jesus falou. Relatou, continua falando do Natécio, que relatou as dificuldades vigentes nos dias atuais, a licenciosidade e o egoísmo soberanos, o materialismo e a displicência dos governantes. Referiu também as massas de sofredores, em legiões de desesperados, carecendo de luzes. O templo, cuja construção estava planejada, trabalharia sem cessar, através de equipes constituídas de seguidores do Santo das Índias, interessados em reativar a fé e reconduzir as criaturas a Jesus. Terminado o relato na tese para o São Francisco, né, ele recebeu o aval do extraordinário missionário sob as condições de ali se primar pela preservação do Evangelho em suas linhas puras e simples, num clima de austeridades morais e disciplinados serviços iluminativos, com os resultantes dispositivos para a caridade, nas suas múltiplas expressões, tendo-se, porém, em vista que os socorros materiais seriam decorrência natural do serviço espiritual, prioritário, imediato, e não os preferenciais. Então, ele deixou bem claro que não é para se tornar uma casa de assistência social. É uma casa, primeiro é o socorro espiritual, fala prioritário. E os preferenciais é o cuidado do espírito, ele vai especificar daqui a pouco. E o socorro material também vai ser decorrente. Aí ele fala: não deveriam esquecer-se. Isso é o São Francisco São Francisco Xavier que está falando para ele que não deveriam esquecer-se de que a maior carência ainda é do pão de luz da consolação moral, que o livro da vida propicia fartamente, fartamente. A orientação procedia, sabe, porquanto muitas vezes se substituem os deveres primeiros e mais urgentes, os da alma,
por outros, de caráter secundário, referentes ao corpo. Aí vai detalhar aqui, certamente, alguém em aturdimento por falta de pão ou de saúde, sob dores e espinhos venenosos, realmente, sob pão e espinhos venenosos, não sabe, nem consegue ouvir a palavra da vida eterna, até que se rebela, até se rebela quando escuta, que a pessoa fica, né, não sabe nem consegue ouvir. Todavia, a pretexto de atender-se à aflição, à fome, à enfermidade e à dor, muitos cristãos se detêm na terapia externa, sem averiguarem as nascentes do mal, a fim de o estancar nas suas origens, impedindo-lhe o crescimento e o contágio. O que ele está falando aqui? É que a pessoa cuidando só de ficar dando comida, como ele fala aqui, fome, aflição, enfermidade, dor, as coisas do corpo, no fundo, não estão vendo a nascente do mal, porque está no espírito. E a pessoa, né, tendo esse contato e a compreensão sobre como seria a situação vindo lá do passado e tudo, eles poderiam ajudar melhor. Então, é aqui que ele está deixando bem, assim, dando essa ênfase. Pensa-se muito em estômagos a saciar, corpos a cobrir, doenças a curar. Aí ele deixa, né, explica, sem menosprezares a urgência, o Consolador tem por meta primordial o espírito, o ser em sua realidade imortal, de onde procedem todas as conjunturas e situações. Então, de onde vem tudo, né? E que se exterioriza pelo corpo e mediante os contingentes humanos e sociais. A assistência social no espiritismo é valiosa. No entanto, se precatem os trabalhadores da última hora contra os excessos, a fim de que a exaustão com os labores externos não esgote as forças do entusiasmo, nem derrube as fortalezas da fé, ao peso da extenuação e do desencanto nos serviços de fora. O que acontece? Muitas vezes as pessoas se envolvem, vamos fazer a sacola, né, para dar cesta básica, e vão fazer atividades, faz bazar, faz tudo. Aí a pessoa fica cansada, ele fala aqui, exaustão com os labores externos. E a pessoa fica cansada, aí às vezes você convive com umas pessoas que acabam dando problema, aí fica achando que, poxa, né, se desencanta com o serviço de fora. Então, é isso que ele está falando com os excessos, porque em primeiro lugar, é para cuidar do espírito. Depois você faz até um trabalho. Só que muitas vezes isso acaba sendo exagerado, né? Então ele continua: evangelizar, instruir, guiar, colocando o azeite na lâmpada do coração, para que a claridade do espírito luza na noite o sofrimento, são tarefas urgentes, basilares na reconstrução do cristianismo. Sem dúvida, a caridade material merece consideração e carinho, dedicação e esforço de todos nós, que devemos conjugar forças para seu propósito. Mas a caridade moral, a tarefa do socorro espiritual é urgentíssima, impondo-nos a necessidade de atenção e zelo. Multiplicam-se admiráveis locais de socorro humano, material, iniciados às expensas do Consolador. Tipo, é o pessoal dos, né, os espíritas que começam a fazer essas atividades, onde a técnica vem substituindo o amor, com a saturação do serviço pelo excesso e repetição, gerando irritação e fazendo que se fale na hora do socorro moral, nos atos da paciência e humildade, nos ministérios espirituais da palavra esclarecedora e do passe reconfortante. Então, aí a pessoa, às vezes, vai ser atendida só pela parte, né, material e social, e aí a pessoa já está irritada, tá vendo? Deve ser visto de excesso com repetição aí todo dia fazendo aquelas coisas, e a pessoa não tem paciência, né? Não lida com aquele irmão que chega no centro e não vai dar uma palavra esclarecedora e nem vai indicar, às vezes, o passe reconfortante. Aqui é sempre está dando, principal é o atendimento espiritual. Então, continua, ele bate de novo, conversando, para o pessoal não pensar que é para ser, parece uma coisa desumana, né? Sem qualquer restrição à prática da caridade material, a excelente caridade moral, a luminosa caridade espiritual, que beneficia o paciente e edifica o benfeitor, constituem-se em imperativo primordial e insubstituível. O abnegado Francisco Xavier solicitava, no exercício da caridade, preferência pelos enfermos do espírito, particularmente os obsidiados,
em cujo ministério se deveriam cuidar com depurado carinho dos perseguidores encarnados, aos quais se ministrariam assistência consoladora, capaz de os desvencilhar do mal que trouxessem em si mesmos, para fluírem da libertação que a palavra de vida eterna propicia. Como consequência, a mediunidade de Epifânia estaria a serviço do esclarecimento aos sofredores de ambos os planos da vida. Suas forças morais e sua vitalidade espiritual seriam canalizadas para a desobsessão, a pregação, a mensagem psicografada, com vistas à iluminação das criaturas. Estabelecidas as linhas mestras, a médium em espírito fora cientificada das responsabilidades que lhe cabiam e dos sacrifícios que se deveria impor, de modo a não comprometer a superior interferência das esferas mais altas. Então, agora eu vou abrir para uns comentários aqui, depois a gente vai fazer nossos comentários. Aqui, ó, voltando na frase, a mediunidade dignificada pela renúncia e abnegação em Epifânia, só para a gente entender melhor o que seria essa renúncia, que é o fato de abandonar prazeres ou bens materiais por valores considerados mais elevados. Desapego total, né? No caso ali, desapego. E a abnegação é uma ação caracterizada pelo desprendimento e altruísmo, em que a superação das tendências egoísticas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, causa ou princípio. Dedicação extrema, altruísmo. Agora eu vou passar aqui para o livro Estante da Vida para a gente ver uma historiazinha. Peraí, perdi. Estante da Vida, anexo. Eu vou contar uma historiazinha sobre um médium que está no livro A Estante da Vida, é o livro, e é o capítulo 15, o irmão X, que é Humberto de Campos, né, que conta o compromisso. Então, eles estavam, o Berticão está contando que eles estavam lá trabalhando no plano espiritual, e aí foram chamados para o concurso fraterno para auxiliar um pequeno grupo familiar com um doloroso caso de obsessão. E os instrutores falaram que tinha alguém no plano físico que podia colaborar com eles. O nome da pessoa era Alberto Nogueira. Era um médium que reencarnara 36 anos antes, sob o amparo desse núcleo espiritual que eles estavam. Então, tratando-se de companheiro que ele não conhecia, o Humberto de Campos e Saturnino, que era o que estava com ele, foram consultar a ficha deles. E foram ver o processo que deu origem nessa existência, até eles, antes dele encarnar como essa tarefa mediúnica, como Alberto, né? Na consulta, eles leram comovidamente a súplica do próprio Alberto, antes do renascimento. Eu tinha uma carta desse Alberto colocado e pedindo, né? Então, nas primeiras folhas, eles já foram lendo. Eu vou ler alguns trechos pulando, né? E aí ele fala: Senhor Jesus, conheço a minha posição de espírito delinquente e, por isso, rogo a vossa permissão para tornar ao campo terrestre, de modo a resgatar as minhas faltas. Aí ele vai falando que pecou, pecou daqui, pecou do lá, e aí ele pede: concedei-me a volta ao corpo terrestre, Senhor, com os recursos, com os necessários recursos de provação depuradora. E vai pedir várias coisas aqui. Quero que a lepre me desfigure, quero padecer o abandono dos entes queridos, que eu passe pela extrema penúria, dai-me a loucura ou a cegueira, e se achar que deve, né, considerar que necessário que eu devo apagar-me um cérebro incapaz ou retardado. Fazei-me essa concessão de reencarnar, né? Quero chorar lavando com lágrimas de fogo as nódoas do meu passado e expor-me às mais duras humilhações a fim de regenerar a minha vida. Quero corrigir-me, recomeçar. Aí, depois desse requerimento comovedor, vinha, ele assinou, e aí logo em seguida vinha ó, o despacho da autoridade superior espiritual que estava determinando em nome de Cristo Jesus. Aí o, essa autoridade superior aqui, né, vai falar: o senhor pede misericórdia, não sacrifício. O interessado resgatará os próprios débitos em vida normal, com as tarefas naturais de um lar humano e de uma família, em cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidade de reequilíbrio e aprimoramento. Mas, por mercê do Senhor, será médium espírita, com a obrigação de dar, pelo menos, 8 horas de serviço gratuito por semana em favor dos irmãos necessitados da terra, consolando-os e instruindo-os. Desse modo,
assumirá esse compromisso aos 30 anos de idade, e nessa existência que ele ia começar, né? E praticará a mediunidade com o Evangelho de Jesus até os 60, quando lhe cerrarão as oportunidades de trabalho e elevação, resgatando assim, em atividade de amor, os débitos que teria fatalmente de pagar através do sofrimento. Aí eles saem, né, pegaram e viram que ele, né, dava aquela carta, foi aceito e foram em calça procurar o tal do Alberto. Foram entrar na cidade, onde teria o serviço. Primeiro eles iam passar na casa da pessoa que estava sofrendo obsessão. Atingindo a casa, vimos uma jovem vampirizada por um infeliz irmão. Depois de uma prece, conseguimos influenciar a genitora da enferma, colocando-a com a filha obsidiada a caminho do templo espírita cristão, onde Alberto Nogueira estaria em serviço na evangelização da noite, segundo os avisos recolhidos da esfera superior. Isso aqui, ele trabalhava naquele centro e estaria ali fazendo seu trabalho. Então, entre aflição e desapontamento, não o encontramos no lugar indicado. Aí perguntaram para todos ali, por via telepática, ele explica, né, para o dirigente da casa, onde é que ele poderia ir. Eles falaram: olha, esse amigo, né, o Alberto, ele já abandonou a pontualidade e raramente está aparecendo aqui. Aí pronto, surgiu um impasse. E eles precisavam do Alberto. Munidos das informações, foram procurar a casa dele. Foram com a mãe e a filha. 20 horas e 20 minutos. Chegaram, acharam ele na uma bonita varanda, lendo o jornal do dia, numa larga espreguiçadeira. Inspirada por nós, que aí no caso estava a mãe e a filha, e eles do lado do plano espiritual. Então, inspirada por nós, a desvalida senhora solicitou-lhe a colaboração mediúnica em socorro ao doente. Humilhou-se, rogou, chorou, mas Nogueira respondeu inflexível: não, senhora, eu não posso lhe ser útil. Realmente, por 2 longos anos eu servi na condição de médium, nas obras de caridade. Finalmente eu adoecia. Aliás, não sei se eu adoeci ou se eu me cansei. A senhora sabe, um homem que é pai de família, tem deveres enormes, tem que zelar pela saúde, preciso defender-me. E a infortunada mãe insistindo, atendendo, no caso, eles estavam fazendo com que ela, né, continuasse assistindo, porque o Humberto está falando aqui, atendendo os aos rogos, ela ficou insistindo, mas aí ele rematou numa tirada humorística. Minha senhora, a única criatura que trabalha dando de si, sem pensar em si, que eu saiba até agora, é só o burro. Aí o Humberto fala que saímos como entramos, carregando o mesmo problema, a mesma inquietação. Aquele espírito valoroso que pedira lepra, cegueira, loucura, idiotia, fogo, lágrimas, penúria, abandono, a fim de desagravar a própria consciência no plano físico, depois de acomodar-se nas concessões do Senhor, esquecera todas as necessidades que lhe caracterizaram, que caracterizavam a obra de reajuste e preferia a ociosidade, enquadrado em pijama, com medo de trabalhar. Irmão X, Humberto de Campos. Então, aqui é uma história que serve para qualquer um de nós, né? Que nós todos aqui, no caso, podemos estar ter pedido muita coisa e aí, não, vai assim, vai lá, você vai ser espírita, você vai ajudar, vai trabalhar, vai fazer as suas tarefas, né? Em atividades voluntárias, e você pode resgatar aí pelo amor. E aí a pessoa acaba, no final, dizendo, não, que isso, agora quem trabalha só assim, não trabalha para si, é considerado burro, né, que ele coloca. Então, paramos aqui agora, já vamos fazer o nosso comentário para depois a gente continuar o texto do capítulo. Quem pergunta aí e vamos comentar. Sultane, interessante, né? A quantidade de trabalhos dentro de um centro espírita, né? Que se pode desenvolver tanto da parte dos encarnados quanto da parte dos desencarnados, que aí, no caso, foi assim uma coisa gigantesca, né? Então, a gente, por mais que a gente saiba, né, que é assim que funciona, a gente não imagina o tamanho do trabalho que a espiritualidade executa, né? Num centro espírita, né? E os trabalhadores, nós, né, frequentadores, voluntários, nós temos temos que ter uma conduta compatível, né? Não adianta a gente ser bonzinho dentro da casa espírita e, e não ser fora dela, né? Sair xingando todo mundo na rua,
brigar com a família, não adianta. A gente vai ter que fazer a nossa modificação, né? Para que a gente possa fazer o melhor, né? Tanto na casa espírita como na nossa vida, porque afinal o espiritismo é isso, né? Essa modificação, né? Essa luta que a gente vai fazer pela nossa modificação moral e também trabalhar na seara do bem, né? No amor ao próximo, enfim, né? Não é fácil, né? Como a gente sempre fala, né? Nas nossas reuniões aqui, né? A gente sempre fala isso, né? Que não é fácil essa modificação, mas a gente está dentro do caminho porque a gente está tentando, né? Mas eu achei muito legal essa passagem do livro que faz essa descrição, apesar dos outros livros do Miranda, ele também fala sobre isso, né? Mas eu acho que ele abordou de uma forma diferente, foi bem interessante. Dessa vez ele abordou com um detalhe sobre o centro, continuação do capítulo, sobre o que é o centro espírita, conforme ele sempre comentou uma coisa ou outra, mas esse capítulo inteiro é só sobre o centro espírita. Sandra Pereira, pode falar. É muito interessante a gente ter uma ideia de quanto trabalho, né, para formar uma casa. Eu entrei no Lar de Teresa nos anos 90, mais ou menos. E nesse tempo a dona Brunilde estava, né, jovem, trabalhando muito, e a gente tinha um acesso muito fácil a ela. E ela contava como começou o Lar de Teresa, né, e ela contou, né, que numa reunião, né, que as pessoas se reuniam na casa dela, veio a comunicação de que no plano espiritual a casa já estava funcionando, né? E que então, né, eles poderiam começar a tomar as suas providências para que abrir a casa no plano físico, né? E agora, né, com toda essa narrativa, né, nos dá uma ideia do trabalho que é, né, cada casa. Imaginar que cada casa que está aberta teve todo esse movimento, né, no plano espiritual. Então, né, como diz o André Luiz, né, não tem nada no plano espiritual que seja assim, né, jogado. Né? Tudo é planejado, tudo é pensado, tudo é, assim, conta-se com certas pessoas, então é tudo certinho, né? Então, assim, a gente precisa, né, dar mais valor às nossas atividades e tentar reagir melhor do que esse rapaz, né, cada um na sua atividade, para a gente poder corresponder ao que a gente já tinha, né, antes pedido, planejado, pensado, implorado. Né? Então, a gente precisa ter essa responsabilidade. Pois é, porque nada é feito de improviso, né? O Miranda sempre fala aqui, o doutor Bezerra também falou algumas vezes, desses livros, e isso tudo é programado cuidadosamente. E para conseguir montar, eles fazem uma preparação enorme lá, né? Você vê lá de Teresa, tem esse exemplo, é lindo. Aqui vai falar também, vou colocar aqui depois a Joana falando sobre o lado da Mansão do Caminho, que eu acho que é Caminho da Redenção, e todos eles têm história que a gente não conhece, né? Então, alguns, talvez as pessoas que fundaram o centro, talvez tenha, como você falou, algum comunicado numa reunião com o benfeitor da casa que vai colocar. Ali a gente tem ali também a na Tijuca, que a gente frequenta a Congregação Espírita Francisco de Paula, que também vai ter o seu padrinho Francisco de Paula também formando uma equipe enorme de trabalhadores lá, também já tem 95 anos a casa. Tudo isso, com certeza, já foi planejado, programado por algum tempo, e aí ele foi se materializando, né? É o que eles contam sempre. Mais alguma Eu coisa? descobri no Ah, Lar de Teresa pessoas que, por exemplo, têm muita semelhança com o tipo de, por exemplo, de patologias que eu tenho, né? Patologias mais assim claras, cada um no seu nível de comprometimento. Então, são tantos fatores que nos ligam que só, né, esse tempo todo aqui a gente poderia descobrir esse tipo de coisa. e também, que você comentou agora, eu lembrei que também a gente, todos que vão se reunindo em cada casa, né, os grupos que vão se formando, também estão, como você falou, tem algumas coisas em comum, né, que também, no caso, ou passaram por alguns problemas, não só nessa existência, em outras.
têm algo em comum, estão ali juntos, passando por aquela mesma experiência juntos, porque também tem aquela. Na verdade, não precisava estar conhecido em outra existência, mas na verdade a experiência foi a mesma antes e agora estão resgatando, ou reparando, e no caso, podendo consertar pelo amor, num local, podendo ter a mesma experiência. Então, assim, é muito interessante também, que você vai ver, vai ser identificação. E é sempre assim, a gente ia falar, ai, gente, eu estava indo, eu mesmo fiz o meu ED todo no Lar de Teresa, foram 10 anos, e aí acabei trabalhando para o Francisco de Paula, trabalho lá há muitos anos, ao mesmo tempo que eu estudava numa casa, eu trabalhava na outra, porque não tinha, talvez, na época o horário não estava batendo, e acabei ficando na Francisco de Paula, quer dizer, a gente não sabe, o negócio vai te empurrando para um lado e você acaba chegando, e agora aqui que você vai trabalhar. Importa que a gente esteja ali fazendo nossas tarefas, né? E que a gente consiga dar conta, porque é aquilo ali, tu viu, o cara se comprometeu, pediu lepra, pediu cegueira, pediu tudo quanto é coisa, mas no final o próprio mentor fala lá, não queremos esse tipo de coisa. O sacrifício, na verdade, ele é em último caso. É quando você quer se comprometer para trabalhar, porque vamos ver bem a lógica, gente. Quem é que vai querer que fique uma pessoa sofrendo só, né? Ele sofrendo com dor de coisa e tal, se essa pessoa tem potencial para trabalhar e ajudar muita gente. É lógico que os nossos benfeitores vão colocar um caminho que a gente, né, no caso, aceitando e se comprometendo ou tendo condições de fazer, que a gente siga para usar o amor, não ficar prendendo só na dor. Agora, quando a gente teima, 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 a gente acaba passando pela dor, porque a gente está ali, né, dizendo, não, que é isso, quem trabalha de graça aí é burro. Então, você já viu que a gente tem que olhar bem as experiências dos outros para ver a nossa, né? Então, eu vou continuar aqui o texto, que vai falar bastante coisas também ainda do Centro Espírita, e depois a gente pode comentar até mais coisas interessantes. Deixa eu ver se eu estou no anexo certo. Tô. Então, aqui, nós já vimos. Vamos lá. Então, assim, continuando aqui, ao mesmo tempo que estava definindo esses planos da edificação material da casa, é aí que eu estou falando, enquanto eles estavam lá organizando para como é que eles iam construir aquela casa, foram tomadas medidas no que dizia respeito aos contingentes magnéticos no local e outras providências especiais. Então é aquilo, você já vai organizando a casa no plano espiritual e já estavam tomando, aquela área já estava sendo toda protegida para que ficasse especialmente para construir aquele centro. Então, nos respectivos departamentos, reservada Câmara de Passe, recinto mediúnico e sala de exposições doutrinárias, naquele salão que tem a palestra e tudo, foram providenciadas aparelhagens complexas com finalidades específicas para cada emprego apropriadas no plano espiritual, porque eles têm, a gente sabe que tem o físico, a matéria, e na expansão da construção material existe o centro espírita no plano espiritual, que é o mesmo, né, o mesmo local, só que ele está distendido. Eles sempre contam para a gente que está, né, como se fosse um outro plano, né? E aí você vê aquela dimensão, na verdade, é uma dimensão material, a dimensão espiritual, e é isso que está colocado, que já estavam fazendo as aparelhagens, arrumando tudo, que a dimensão espiritual já estava sendo organizada. Espíritos especializados em impregnação magnética do ambiente foram requisitados para a criação de uma psicosfera salutar e ficaram destacados alguns obreiros para o trabalho permanente de preservação e renovação. Então, já estavam bons que iam ficar trabalhando naquele centro lá do lado espiritual. Além disso, instalaram-se recursos de defesas a fim de se resguardarem a casa e os seus frequentadores das nocivas investidas das hordas de salteadores e vagabundos desencarnados, que são nossos irmãos, né? Irmãos desequilibrados das trevas, que também para se fazer uma triagem dos que, do lado de cá, no lado espiritual, que ele está falando, né, poderiam penetrar-lhe o recinto. Em sucessivas instruções, o admirável Natércio, que no século XVII, seguindo Francisco Xavier, se dedicara, no caso ele, Francisco Xavier morreu antes, né? Então ele no século XVII, seguindo aquele modelo de Francisco Xavier, se dedicou ao apostolado no Oriente, tendo se entregue ao martírio nas terras chinesas do norte. Isso é uma observação que ele coloca no livro, que o Miranda está contando, né? Então ele ensinava aos companheiros do plano físico, nessas reuniões, né? Esses irmãos que seriam médium, né, na verdade, como deveriam comportar-se e preservar o recinto contra as conversações frívolas e vulgares, responsáveis pela sintonia com espíritos ociosos e malévolos,
que se insinuam através das mentes invigilantes. Então, não raro, esses espíritos se introduzem nos locais que lhes são vedados por perturbação nas defesas, em virtude das intrigas e responsabilidades dos médios e diretores invigilantes. Então, quer dizer, a pessoa está lá com conversas frívolas, vulgares, né? com sintonias que não é para ser feita, especialmente no local que é o lugar do centro espírita. Aí você estava fazendo isso, está abrindo a brecha, sua mente está invigilante, e os espíritos ociosos e malévolos entram ali. Por que eles entram? Quer falar, esses locais são vedados. Mas quando perturba a defesa, então, na perturbação da defesa, a gente mexe ali magneticamente, você desequilibra aquilo e aí abre uma brecha. E eles entram por ali em virtude dessas intrigas, responsabilidades dos médios, diretores vigilantes. A casa tem uma proteção, mas é uma proteção magnética, que ela é sempre, vamos dizer, cortada a ligação, né? Você vê, fecha o circuito fechado. Você vai abrindo o circuito quando começa a entrar essa parte que a mente está invigilante e entra com comportamentos que não são viáveis para nenhum frequentador, que dirá um médium, né? Um hospital escola para os que sofrem. O centro espírita é templo de recolhimento e oração, onde se estabelecem, se fixam e por onde transitam as forças da comunhão entre o homem e Deus. Em toda parte, pode e deve o homem elevar-se a seu Criador. No entanto, dedicando-se a mistérios muito complexos e elevados, mediante o serviço de desobsessão, de despertamento da hibernação de que padecem muitos desencarnados, do deslinde dos vínculos infelizes e do socorro às regiões purgatoriais, no lugar em que se realizam tais relevantes obrigações, não podem coexistir a leviandade e a honradez, a zombaria e o verbo edificante, a esperança e a revolta. Larvas mentais, ideoplastias perniciosas, vibrações deprimentes, fixações dissolventes dos frequentadores encarnados como dos espíritos desencarnados conspirariam contra a saúde psíquica e mesmo física dos participantes das tarefas e aprendizes do Evangelho. Não fossem os recursos ascéticos e os contributos dos mentores, esforçando-nos por manter ou criar um clima espiritual refazente, acolhedor, pacificante e inspirativo, a fim de que todos nos beneficiemos. Então, já existem essas larvas, são todas isso acontece quando a pessoa tem pensamento, mente vigilante, pensamentos que não são adequados ali, né? Então, larvas mentais, ideopatia perniciosa, vibração deprimente, tudo isso do frequentador encarnado, também do desencarnado, e isso ataca a saúde psíquica e física dos participantes das tarefas e aprendizes do Evangelho. E aí que praticamente ele está falando mais dos encarnados. Então, mesmo essa vibração toda, essa psicosfera que fica pesada, ela vai atingir a saúde física e psíquica, que é o caso, a parte espiritual. Mas com os recursos ascéticos e os contributos dos mentores, e aí eles se esforçam, né? Esforçam para manter esse clima acolhedor, pacificante, inspirativo. Então, aí consegue a pessoa, com essa contribuição, a gente consegue também se equilibrar mais. Diferença psíquica significativa tem que apresentar a casa espírita em relação a outros recintos de qualquer natureza, atestando dessa forma a qualidade de seus trabalhadores espirituais e o tipo de finalidade a que se destina. Com tais precauções, e sempre advertindo os afetuosos companheiros do plano físico, Natécio dera início ao Ministério Público de Epifânia, com quem mantinha constante intercâmbio, fiel aos compromissos esposados sob a aquiescência do magnânimo Francisco Xavier. Os anos se dobravam sucessivos, enquanto a casa prosseguia no rumo da caridade. Pouso e posto de socorro, alojavam-se ali caravanas espirituais em trânsito, obreiros do esclarecimento em observação, aprendizes em exercício, servidores de emergência que recolhiam recém-desencarnados em acidentes, credores de assistência imediata, entidades com programação de urgência, todos oriundos das dádivas da hospitalidade e dos valores que podiam coletar
na convivência com os zelosos lidadores desencarnados que operavam com o mentor responsável, que no caso aqui é o Natés, e junto com o benfeitor da casa, que é São Francisco Xavier. Médiuns outros, de diversos graus de educação moral e medianímica, desdobravam-se ao lado de estudiosos da doutrina em aprendizagem digna, misturando-se à alegria infanto-juvenil que se armava de fé para o futuro. Então, o que ele está falando aqui? Na parte espiritual, no lado espiritual, a casa tinha uma importância enorme, porque ela era pouso e posto de socorro. Então, alojavam caravanas espirituais em trânsito, a gente sabe vários capítulos que o André Luiz falava que às vezes estavam caminhando, fazendo algum socorro espiritual, e aí eles paravam no local e aguardavam para o dia seguinte. Então, são caravanas, caravanas de socorro, recolhendo espíritos, né? Então, eles alojavam aí. Os obreiros do esclarecimento e observação, que são alguns que estão até aprendendo, como eu falo, aprendizes em exercício, que estão aprendendo o trabalho para depois se tornar um trabalhador espiritual. Servidores de emergência que recolhiam recém-desencarnados de acidentes. Você vê que é uma atividade específica. Quando tem acidentes, seja lá qual for, e a gente aqui já estudou no livro Transição Planetária aquela época do tsunami, que um monte de trabalhadores foram cuidados de retirar as pessoas, já era daquela, já no final, que foram cento e tantas mil pessoas que morreram naquele tsunami, e aí eles recolhendo esses desencarnados, cada um tem uma tarefa, então, e uma especialidade, a gente já sabe que tem várias especialidades. Aí também esses servidores ali iam, descansavam, então recolhiam o desencarnado, às vezes levava até ali um pouco. Credores da assistência imediata. Esses recém-desencarnados, para serem recolhidos de acidente, eles têm que ser credores de assistência imediata. Porque nós vimos também que quando a pessoa não é materialista, não tem nenhuma ligação espiritual, né? Uma pessoa que não tem nenhum vínculo e não faz nenhuma uma atividade que tenha uma caridade, essas pessoas não são credores de assistência imediata. E muitas vezes, quando você vê o histórico dela, não precisa ter religião, não, que a gente sabe, tem muito ateu que que é mais caridoso que pessoas muito religiosas. Então, tendo esse crédito aí, eles são recolhidos e levados para local de auxílio. Agora, aquele colocou, aí levam das vezes para esse centro também recebia. Entidades com programação de urgência, todos precisando o quê? Da hospitalidade. E no caso, a pessoa está com alguma programação, passa, porque aquele local que ele fala é um local que tem zelosos lidadores desencarnados, operando como mentor responsável. Agora, do lado dos encarnados, é que ele fala, médiuns outros, também em graus de educação moral e medianímica, que é a parte mediúnica com a parte anímica, que basicamente todos os trabalhos são feitos assim, o médium nunca está fora do ar, nem está inconsciente, né? Ele está sempre consciente, então por isso que se chama medianímica, é um termo utilizado, várias pessoas utilizam, porque é a realidade mesmo, o André Luiz também usa, o próprio Emmanuel também. Então, eles se desdobram lá dos estudiosos da doutrina, são aquelas pessoas que também estão ali, às vezes trabalhando, né, realizando palestra, ou estudando em conjunto, uma aprendizagem digna, e também junto que fala aqui, a evangelização, que é a alegria infanto-juvenil, que se arma de fé para o futuro. Então, é explicado os detalhes que ele colocou aqui. O Centro Espírita, Francisco Xavier, granjeara títulos de reconhecimento espiritual e valor cristão, onde agora se encontravam em espírito os integrantes do problema que interligava os ferros, a fim de que a misericórdia do Senhor harmonizasse os desafetos, socorrendo-os caridosamente na sua imensa e inefável redenção. Agora que ele fala que já estavam levando, né, de desdobramento parcial pelo sono, a turma da família dos Ferguson para poder continuar agora no plano espiritual a reunião mediúnica, certo? E o capítulo termina aqui. Eu vou colocar agora para a gente acompanhar um PDF do livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, de Sueli Calda-Chuber, que vai falar algumas coisas sobre o que foi falado aqui nesse capítulo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. É tanto anexo que eu coloco, depois eu não sei. Deixa eu ver se vai passar. Acho que não entrou, não, né? Peraí, vamos ver. Share. Agora vai. Agora vai, né? Então, logo no início do livro, ela fala sobre as dimensões espirituais do centro espírita.
E vai trazer para a gente a recordação que, logo, por exemplo, no início, Kardec, depois que ele publica o Livro dos Espíritos, em abril de 1857, ele fez questão de prosseguir a divulgação da doutrina com a publicação da Revista Espírita, né, em janeiro de 58. Você vê que logo no ano seguinte. Então, ele, ali na revista, ele podia discutir, apresentar as informações doutrinárias, elucidar os temas básicos e ampliar o campo de disseminação da doutrina, da terceira revelação. Aí, depois ele viu que tinha necessidade de criar um núcleo, onde podia continuar os estudos através das comunicações espirituais, a educação das faculdades mediúnicas, a prática da caridade, a convivência saudável entre os dois planos da vida, material e espiritual. E assim ele fundou, no dia 1º de abril de 1858, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E tinha objetivo o estudo dos fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Então, estava inaugurado o primeiro centro espírita do mundo. A célula abençoada queria multiplicar-se em favor da construção da futura sociedade terrestre mais feliz. Também, mais lógico que a gente imagina que isso tudo acontecendo sempre com os benfeitores espirituais que a gente sabe que tomavam conta de na época, Hipólito, né? Depois é Kardec. Agora deixa eu botar aqui a palavra alicerce, que nós vamos falar sobre o alicerce. Então, os alicerces espirituais. Aí, o que que acontece? A gente sabe, que até já comentou aqui o Miranda, que o centro espírita é muito mais que a casa física que serve de sede. A gente entra lá, a gente pensa na gente, a gente olha as paredes, as salas, e a gente não lembra, ou não tem noção, né? Não tem ideia de que dimensão é aquilo. Aquelas etapas, né, que a gente estava comentando, da dimensão que ele tem espiritual, que é bem maior. Então, ele é muito mais do que essa casa física, né? Ele transcende as paredes, aos muros que o circundam e ao teto que o cobre. Em verdade, o centro espírita é um complexo espiritual que se elabora dos dois planos da vida. Tem trabalho tanto do lado de cá do físico e também no extrafísico, como as duas humanidades, a dos encarnados e a dos desencarnados. Em razão disso, as providências e cuidados da espiritualidade maior são imensos quanto ao planejamento e a organização de uma instituição espírita. Sabemos que aí que ele fala, que ela fala. Isso aqui é a Sueli Caldas que está falando, né? Já muito sabemos que as planificações espirituais antecedem a dos encarnados. Por isso se diz comumente, quando se pensa e projeta uma obra espírita, que essa já estava edificada na espiritualidade, o que é real e verdadeiro. Os alicerces espirituais, portanto, são levantados bem antes de modelo para a obra que se pretende edificar no plano terreno, que foi o que a gente acabou de ver, que o Natesto estava falando, que já estava acontecendo, a parte espiritual estava toda sendo feita. Aí vai dar um exemplo, até de um outro livro do Miranda, que é o Tormentos da Obsessão, nós vamos estudar daqui a um tempo, que ele, nesse livro, ele fala que o Eurípides Barçanufo, quando ele fundou o Colégio Allan Kardec, em Sacramento, Minas Gerais, ele se inspirou no modelo original que existia no plano espiritual, que ele mesmo, quando estava lá, tinha edificado antes da sua reencarnação. É um espírito, o Eurípides Barçanufo é um espírito evoluído, né? Super, lá muito acima. Então, ele já veio, fez lá, criou esse colégio, o plano espiritual, antes de reencarnar, e aí depois ele veio, quando ele encarnou em 1880, e aí ele colocou passar ele depois para o parte material. Então ele relata também que tem a visita ao Hospital Esperança, localizado no plano espiritual, fundado também por Eurípides, que acompanha casos de atendimento a espíritos em sofrimento, especialmente alguns da última encarnação, embora, no caso, né, essas pessoas que são espíritas que não só falam que é espírita, mas não faz nada do que a da doutrina prega, né? E aí ele fala que também ele teve um encontro que teve com o fundador do mencionado hospital. E aqui vai ter um relato aqui que é o doutor Inácio Ferreira, vai comentar sobre também essa formação desse hospital, todas essas formações que são materiais em espírita, né, dos espíritos, sempre têm um apoio lá dos benfeitores. E agora vamos ver aqui direção espiritual. Eu estou aqui passando número 2 é o capítulo 2, a direção espiritual.
E é a hora que a gente fala que teve a fundação, arrumando tudo, mas os planos iniciais para a fundação de um centro espírita, eles ocorrem na espiritualidade com antecedência de muitos anos, não é coisinha pequena. Quando a equipe espiritual assume a responsabilidade de orientar e assessorar as futuras atividades que ali serão desenvolvidas. Isto é feito em sintonia com aqueles que irão reencarnar com tais programações. Aí, no caso ali, você vê que o Naté estava contando que já estava combinado também com a Epifânia. Já está tudo organizado. Quem fica aqui na parte também dos encarnados, que não vão montar o negócio todo e não tem um encarnado responsável, né? Igual o caso que a gente, Mansão do Caminho, era o Divaldo, já estava combinado. Não foi, agora você encarnou, você é uma pessoa boa para tomar conta, não. Isso tudo já estava organizado. Então, para se chegar a estabelecer esses compromissos, são estudadas as fichas kármicas daqueles que estarão à frente da obra no plano material. Convites são feitos, planos são delineados e projetados para o futuro. Não podemos nos esquecer de que aqueles que se reúnem para um labor dessa ordem não o fazem por casualidade. Existe, que eu falei, nada não é por acaso. Existem planificações na espiritualidade que antecedem, portanto, a reencarnação dos que irão laborar no plano físico. O projeto visa essencialmente a atender aos encarnados, pois através desse labor são concedidos oportunidades de crescimento espiritual, ensejos de resgate e redenção, reencontros de almas afins de companheiros do passado ou, quem sabe, desafetos do caminho da tolerância e do perdão, que a diretriz clarificadora do Espiritismo e a atmosfera balsâmica do centro propiciaram. Então, é que nós estávamos falando naquela hora, que a gente vai encontrar no centro espírita aqui, tá vendo? Reencontro de almas afins, de companheiros do passado. Então, a gente às vezes vai conviver com alguns que a gente já fez, desacertou, desequilibrou no passado. Aí agora vamos, ou desafeto, tudo nesse sentido de você, estando nesse centro, você vai ter condição de fazer esse crescimento espiritual. Para que isso seja alcançado, a Casa Espírita apresenta um leque de opções variadas de aprendizado e trabalho, onde se favorece a transformação moral, que deve ser o apanágio do verdadeiro espírita, através do exercício da caridade legítima a encarnados e desencarnados, da tolerância e da fraternidade, do convívio com os companheiros, o que, em última análise, é a vivência espírita, que traz nos seus fundamentos a mensagem legada por Jesus. E terminando aqui, também vamos ver a história dessa escolha do mentor, que dará nome à casa, ele reflete uma afinidade espontânea entre o grupo que projeta a fundação com um determinado espírito. Então, você vê que o Natécio, que era seguidor da causa, como foi Francisco Xavier, ele foi procurar Francisco Xavier e colocou ali todos os objetivos que ele queria, né? E até poderia conhecer ele antes de tudo, no caso, porque ele era um discípulo de Francisco Xavier. E aí ele mostrou aquilo tudo e já tem uma afinidade. E aí é bom, aí ele vai ser convidado, né? Vamos ver, uma afinidade espontânea. Esse é sempre um vulto, o mentor, né? Que se destacou na sua vivência terrena pelos seus feitos e testemunhos, por sua abnegação em favor do próximo, deixando, ao retornar ao plano espiritual, exemplar folha de serviços dedicados à causa espírita ou uma causa nobre, ao bem, ao amor. Essa lembrança é uma forma de homenagear o benfeitor espiritual. Entretanto, muito mais do que isso, expressa um compromisso já muito existente e que se está selando com essa escolha. Agora, tem umas casas que não tem o nome de ninguém, né? Que eu achei interessante também esse pedacinho aqui. Falando uma outra situação, tem quando a denominação do centro não tem o nome do espírito, e sim a Caminho da Luz, Grupo Espírita Paz, Amor e Caridade, etc. Isso não significa que não haja um patrocínio espiritual para esses núcleos, pois já sabemos que a fundação de uma casa espírita não é obra do acaso. Portanto, sempre a espiritualidade maior se fará presente através de entidades espirituais que se vinculam, por afinidade, às instituições sérias, que têm como objetivo a divulgação do espiritismo e a prática da caridade. Então, esse complemento aí desse livro foi muito importante, porque, só vai ter mais um pedacinho que eu não vou falar, foi muito importante porque o que acontece? Ele traz para a gente assim, fechando, né? Que aí esse livro inteiro tem em PDF, depois até para quem quiser eu posso mandar o PDF, que ele vai falar sobre isso, como se faz a casa espírita, qual tipo de trabalho, sempre, que a Sueli sempre colocando trechos de outros livros, no caso, basicamente, Manuel Flamengo de Miranda,
também vai ter coisas assim, tem relatos de André Luiz, mas que ela vai detalhando como está sendo todos esses desafios de ter uma construção de um centro espírita. Agora eu vou colocar só para fechar aqui uma observação do que eu tirei do site do Mansão do Caminho, que fala sobre o centro lá onde o Divaldo está. Então, esse site vai falar que foi o espírito Joana de Ângeles quem idealizou, no mundo espiritual, o projeto socioeducacional que culminou na Mansão do Caminho e no Centro Espírita Caminho da Redenção. Agora, tá vendo? Caminho da Redenção, não tem nome de ninguém, né? Então, após tê-lo planejado, esse tudo aí, a mentora espiritual procurou Francisco de Assis. A Joana de Anjos, não sei se vocês lembram, ela é Clara, que foi junto com Francisco de Assis naquela época, né? Tinha as seguidoras de Clara e os de Francisco de Assis, e eles viveram juntos naquela época. Aí ela vai solicitar ele que examinasse os seus projetos e auxiliasse na sua concretização no plano material. O pobrezinho de Deus concordou com a mentora e se prontificou a colaborar com a obra, desde que, nessa comunidade, jamais fosse esquecido o amor aos infelizes do mundo ou negada a caridade aos filhos do Calvário, nem se estabelecesse a presunção, que é vérmina, a destruir as melhores edificações do sentimento moral. Então, aí, esse aqui eu tirei do site da Mansão do Caminho, a informação, que eu até não tinha nem assim, visto uma notícia mesmo, já tinha escutado falar, que ela mesma, foi ela que idealizou, foi ela que pediu ajuda a Francisco de Assis. E o nome do centro é Centro Espírita Caminho da Redenção. Então, terminamos aqui o texto do parágrafo. Temos bastante tempo, se o pessoal quiser comentar aí, vamos comentar e fazer perguntas. Tânia, essa parte que você leu, né, que a gente se reencontra, o local do centro, o centro espírita é o local que a gente se reencontra, eu pensei logo em você, porque a gente logo ficou amiga, né? E foi assim uma conexão, né? Até hoje, né? Mesmo uma dando bronca na outra, né? Dando sempre para o bem, né? Sempre para uma ajudar a outra, você sempre me dando força, gente, é muito, muito bacana. E aí a gente acaba conhecendo as outras pessoas também, com muita afinidade com a gente, né? E é uma experiência muito boa, né? Porque é como se você se reconectasse com uma família, né? Uma nova família, né? A família espírita, né? E o trabalho na casa espírita, esse trabalho que a gente divide, né? Que a gente troca, que é tão importante, né? Para o nosso desenvolvimento, a gente saber como lidar com aquela pessoa que entra lá em sofrimento, né? Como falar com a pessoa, eu ainda tô aprendendo, é muito difícil que a gente acha que sabe, né? Na hora que acontece, né, uma situação qualquer, é que a gente percebe que a gente não sabe, né, como lidar com as situações, né? Mas é, é aquilo, né? A gente tem que colocar amor em tudo, né? Todo o trabalho que nós formos desenvolver e lembrar sempre que a gente está aqui ali a serviço de Jesus, né? Mas foi muito legal ler isso. Muito bacana. Então, eles trouxeram essa parte também desse livro, né, que é um livro específico, na verdade, mas que assim traz muita coisa para complementar o próprio texto, né? Que o texto dele vai falar sobre isso, cada pedacinho que está colocado ali, ele trouxe do texto. Então, se a gente prestar atenção sempre, quando a gente entra no centro, a gente imagina que a maioria das pessoas, se nós mesmos que somos voluntários trabalhando, a gente não para pensar nisso, né? Que aquilo ali é uma dimensão enorme e todo, como você comentou antes, com a quantidade de trabalhos que acontece ali dentro. Chega assim, não é só palestra, e ali tem isso aqui, mas não, não, tem todo o trabalho físico, tem o trabalho espiritual e toda aquela defesa, que até não comentamos muito aqui, a história da defesa. Nesse livro tem um capítulo, mas aí eu vi que tinha pouco texto, que ele comentou até, mas tinha pouco texto para falar, então nem trouxe. E assim, a gente olha assim, então uma dimensão enorme, né?
A gente sempre lembrar que fizeram bem, reforçaram bem que é hospital, escola, e é um tempo de recolhimento, porque o que que acontece? A gente, às vezes, sem querer, né, fica naquela. Não é que a gente está fazendo a brincadeira, nada perto dentro de uma sala de mediúnica, mas às vezes a gente vai para a cantina, conversa e brinca. Naquele local ali é um local mais de contração, né? A Sandra sabe muito bem que a Sandra trabalha lá, ali como voluntária. Temos ali o bazar, tudo aquele recanto ali, um recantozinho de descontração, de conversa, coisa e tal. Então, assim, a gente sempre tem que prestar atenção. Passamos do portão para dentro, dali dentro do centro, a gente não pode ficar comentando nada que não seja de, vamos dizer, de uma certa moral, porque a gente ficar comentários ou falando mal de alguém, isso aí a gente sabe que não é o local nenhum, mas é lá dentro é muito pior ainda, porque você vai desequilibrar aquela energia que está contida dentro daquele espaço protegido magneticamente. Você vê que ele comenta ali que estavam lá se for uma mente vigilante do diretor, seja lá quem for, você já desestabiliza aquela camada de vibração, ela dá meio que uma quebradinha e ali podem passar energias que vão atrair os nossos irmãos que estão lá fora. Mas eles só entram, porque a gente fala, não entra. Entra sim. Não tem aqui, nós estamos protegidos de uma certa maneira. Cada um está se protegendo. Cada um tem a sua proteção ao redor do seu espírito por momentos que você fica em concentração. Não posso desconcentrar no minuto? Não, claro que pode. A gente dentro do trabalho, uma sala, a gente vai evitar o máximo de desconcentrar. E a gente pensa, né? Está lá dentro, às vezes está pensando na lista do mercado, ou então está pensando o que vai fazer depois que sair. De repente, o pensamento voa, a nossa mente, ela trabalha em separado, a gente não tem controle. Então, nós estamos, às vezes, ali dentro do estudo, sai, e aí, na hora da brincadeira, do café, tudo, não, sem prestar atenção nas conversas, sem querer se comenta alguma coisa de alguém, evita tudo, porque a gente tem consciência que a gente não está fazendo correto. E aí, nesse momento que você está fazendo isso, você já está permitindo que os nossos irmãos que estão ali na porta, abre uma brechinha aqui, vamos lá, levanta, você passa por esse cantinho aqui e entra, porque ali já está, opa, já tem uma vibração. Ele já vê um caminhozinho, um canalzinho de vibrações negativas, ou de maledicência, né? Ou de uma situação de pessimismo, com irritação, indignação, e aí eles seguem por ali e entram. Ficam a gente sabe que já lemos outros capítulos de espíritos que atrapalham a reunião pública, que fazem com que uma pessoa que já está obsediada ou já tem o seu irmãozinho, eles vão e colam naquela pessoa e a pessoa vai lá para frente, né? Já vimos um capítulo que xingou lá o palestrante. Acontece, não é dizer que a porta do centro está fechando todo mundo, não, porque eles vão fechando, mas se a gente, no nosso livre-arbítrio, for abrindo a mente, ficando vigilante e atraindo, você vai entrando, estão colados nesse ali, no seu espírito, a gente entra e passa. Aí não pode chegar, opa, não, sai. Mas se você que está colando, teu imã que está puxando, você que está atraindo, você tem seu livre-arbítrio. Então, todo aquele que existe no nosso sentinela, cada um chama de sentinela, os protetores que ficam na porta do centro, sim. Quando é uma coisa muito séria, eles barram. Nós lemos também capítulos aqui que tinha aquelas hordas lá fora e não entrava ninguém. O centro estava lá com aquela capa, não sei se vocês lembram, né, daquele livro que a gente estudou. Então, tem sim, mas se você está vindo com um irmão que já está ali de braço dado com você chegou de braço dado com ele, e aí você vai entrar. Então, a gente tem que prestar atenção sempre nisso, nas conversas, né? Especialmente porque é um hospital-escola e é um tempo de recolhimento e oração, para ter a comunhão entre o homem e Deus. Sandra quer falar? Kali, eu não vou botar. É, você está falando, né, do local, do centro, e isso me lembra que também, pelo menos para mim foi, né, aconteceu, vou contar aqui, um bom lugar para a gente encontrar em sonho pessoas que, né, já estão pessoas queridas que já estão na erraticidade, né? A minha mãe morreu no início de 2015 e eu voltei para a congregação, porque eu já tinha frequentado ela na década de 90, muito pouco tempo, eu fiquei lá, muito pouco, nem lembro quanto tempo, mas eu sei que foi muito pouco tempo, acho que talvez nem chegou perto de um ano. Mas aí eu voltei em 2015, no final de 2015, por convite de uma vizinha. Ela me convidou para eu voltar. E eu voltei e fiquei, né? Não saí mais, né?
Então, assim, depois que eu já tinha voltado, eu não me lembro quando é que foi, assim, por saudade e tal, comecei a pedir muito para encontrar em sonho com a minha mãe, né? E, assim, não demorou muito. Eu encontrei lá dentro da congregação, que tinha, tipo, algum evento lá, não que tivesse cheio de gente, não, mas tinha alguma coisa lá. Na minha ideia era que tinha algum evento. Aí encontrei lá com ela e achei aquele jeitinho dela mesma, era ela mesma, entendeu? E ficamos lá um tempo juntas, né? Aí o que eu achei interessante é que na hora de ir embora, eu saí da congregação, mas ela se encaminhou para um lugar que parecia que tinha um elevador. E aí ela foi embora por ali. E eu fui para a rua. Isso eu achei muito interessante, né? Porque, né, era sonho, ela poderia sair junto comigo para a rua, né? Ir embora junto, qualquer coisa. Mas não, era uma coisa assim tão real que é lógico que ela não iria para casa comigo, né? A gente não sairia junto. E foi assim, a gente se despediu, ela foi para esse lugar que parecia um elevador, que é um lugar ali perto da cantina, ali onde tem aquela escada, só que ali não teria escada, seria um elevador. E eu fui embora para sair para a rua, né? E o sonho acabou ali. Eu achei tão interessante. Então, assim, de repente, um bom lugar para a gente encontrar, né? Porque ali, né, tem tanta proteção, né? E a conexão e tanto, né, com o espiritual, né? Eu achei muito interessante encontrar com ela lá. Porque eu pedi, né? Eu pedi muito para encontrar, que eu estava querendo, né, estar com ela. Você ganhou esse E presente. me foi concedido. Então, e também Hã? você está lembrando, você está falando, então realmente é essa história da dimensão. Você estava ali, você lembra, né, ganhou também essa benção de ter a lembrança, conservar a lembrança. Você estava ali, no momento que ela vai, passa, que você vai lá, foi para o elevador, ou seja lá que forma, foi que ela continuou na congregação. Talvez até trabalhe lá. Então, Ela foi embora, e ela foi foi para um lado embora. o quê? A Para a ideia dimensão. ali é que o Exatamente, caminho você estava dela no. ela não era ficar ali dentro, é que ela Sim. estaria indo para outro lugar, né? Tá, Só foi que o o caminho era conceito do ali por encontro, dentro. do local de encontro, né? E aí você foi para a sua parte e É, ela foi para a parte dela. Muito interessante. Agora você está falando uma coisa também desses locais nossos de encontros também, assim, a gente está ali trabalhando, né, quando nós estamos comentando tudo aqui, e essa é uma oportunidade também, a gente sabe que, principalmente quem trabalha ali como voluntário, à noite, geralmente a gente é levado para lá. Isso eles comentam muito, as pessoas que, né, que fazem os livros, tudo, que você, sendo trabalhadora de uma casa, você continua sendo, aí depende também da janela que a gente fala sempre, que antes de dormir, faz sua oração ao longo do dia e pede para ir trabalhar à noite. E aí, geralmente, você está ligado a uma casa, né? O que o nosso no caso, quem está sempre frequentando sempre, coisa e tal. Está ligado a uma casa, no caso de a gente tem o trabalho voluntário ou o trabalho de médio, o que for, e você é levado. Aqui o Natécio fala que eles comentam sempre que tem uma reunião mediúnica naquele dia de tarde, de manhã, seja o que for, à noite, e depois você dorme e é levado para continuar a reunião. Então, eu sempre falo, olha, você continua trabalhando. Ou você, no caso, quem é voluntário, que se dedica ali a uma assistência social diretamente, ou faz parte de uma parte de uma administração que vai juntar os recursos para poder fazer esse atendimento que ele fala que o prioritário não é esse, que não é o social, mas isso também tem que existir, e aí é uma opinião que ele coloca aqui que às vezes pode ser mal interpretada. Não está falando para não dar, nem a não fazer. Agora, não é para basear nisso, porque como a gente fala, as mães que recebem a tal da cesta básica, e as crianças, enquanto estão na evangelização, há muitos anos atrás eu já participei, enquanto as crianças estão na aulinha, a mãe tem que estar ali no auditório assistindo a palestra, para também se evangelizar.
Então, a ideia não é ficar dando cesta básica para ninguém. Tem até uma história que o Divaldo falou que uma vez a mulher foi para lá e falou assim: Olha, Divaldo, eu estou vindo aqui, eu já vim aqui com a minha filha, agora estou te trazendo para buscar a cesta básica, agora é que eu estou vindo com a minha neta. Aí ele fala: Mas isso aí não é nada bom, porque continua mantendo as gerações, de geração em geração, dependentes da cesta básica, e ninguém cresceu na vida para trabalhar, fazer nada. Então, não é essa a ideia é você orientar a pessoa ter o trabalho espiritual, né, de crescimento espiritual e você conseguir se conhecer e tudo, for modificando para você crescer tanto materialmente, no sentido de você ter uma vida, né, certa e corriqueira com o trabalho, quanto espiritualmente. E aí, esse é o principal. A partir daí, se você não está tendo condição, a pessoa tem uma doença, alguma coisa, então aí a assistência é somente aquela assistência mesmo. Mas não é isso primordial, que no caso o Francisco Xavier falou para o Natés. Então tem que ter esse compromisso, porque se for só para fazer a caridade material, aí tem vários órgãos também, né, que fazem, não precisa ser centro espírita, não precisa ser, pode ser qualquer outra instituição que faça. Ali ele queria um compromisso com o espírito imortal. Ainda coloca aqui no texto que ele fala, que é com o espírito imortal, né? Ele fala aqui, quer ver? Ele não fala espírito imortal, ele fala com a parte da imortalidade. Por quê? Porque você, sabe, a natureza civil espiritual, imediata, tem um lugar que ele fala, depois vocês vão ver o texto, vocês vão ver. O que é? Porque é isso que importa. Só, o ser em sua realidade imortal. Então, o Consolador tem por meta o espírito. O que é o espírito? É um ser imortal que, de onde procedem todas as conjunturas e situações. De onde vem tudo que acontece com a nossa vida agora? Da nossa existência anterior, do nosso passado. E isso vai aparecer aonde? No corpo, algumas doenças, contingentes humanos, contingentes sociais, na pobreza ou no local que você mora. Então, isso que ele deixou, falou, sem menosprezar a urgência da assistência material, a meta principal é o espírito, na sua realidade mortal. Porque todos nós vamos continuar, e o que você tem que tratar? Do espírito imortal. A ficar a vida inteira querendo receber, que aí você ainda fica até sendo. Kardec ainda tá, coloca aí, não é para você não ter nada, senão você vira um estupro para a sociedade, tá sempre mendigando, medicando. Não é isso. Nós temos que fazer a nossa parte, inclusive para progredir mais, para conseguir dar condições de outros espíritos progredirem, né? Quem consegue se fazer e monta uma empresa, por exemplo, dá emprego para outros, você vai multiplicando aquilo ali, e o progresso, né, continua aí. Então, é isso que é a importância bem grande, e a gente aqui no centro, no caso, nós fazemos algum trabalho, a gente vai e também à noite, ou no momentos a gente vai se encontrando, né? Que a gente não lembra, podemos aqui. Aliás, eu lembrei uma outra coisa que também, rapidinho. Eu sonhei que eu estava lá e uma mulher chega, é uma mulher que eu conhecia, que eu sabia, lá da congregação, chega e me dá um abraço assim muito afetuoso. Aí eu pensava assim no sonho, nossa, conheço ela e tal, eu não sabia que ela gostava assim tanto de mim, né? Né? Pensei isso. E quando acordei, quem era? Não sei. É, Não mas sei então, quem era. pode ser Mas eu daqui, tinha, eu pode ser de lá. sabia, no sonho eu sabia, no sonho eu sabia, era uma pessoa de lá. A E gente quando eu esquece. acordei, eu fiquei danada que eu não conseguia saber quem era. E no sonho eu sabia, com certeza. Segundos, né? A gente às vezes acorda com o negócio, com o pensamento do sonho, e daqui a pouco some tudo. Acontece muito isso comigo. Coisa Porque de foi assim, menos de 30 segundos, some tudo. Eu falo assim, eu quando até eu acordo pensei no vendo a sonho, cena. nossa, sabe, que abraço, né? Nem, Pois é. não esperava assim dessa pessoa, né? E aqui a Assim, gente, você tá vendo como é que você está em toda hora na congregação? Com certeza tu fica trabalhando lá. Não deve ser na cantina, mas devo estar, toda deve noite eu ser. devo estar batendo ponto lá. E a gente pode estar aqui, nosso grupo então, também se encontrando para estudar junto lá também, já que a gente já tem esse compromisso aqui de estudar junto. Isso tudo acontece, gente, a gente sabe, a gente não fica viajando, não, é porque realmente essas coisas acontecem. E tem relatos, vários relatos no livro. Bom, volta aí, gente. Quem quiser mais falar alguma coisa, nós estamos um tempinho ainda. Se vocês quiserem comentar, ainda faltam uns 12 minutinhos.
Então, assim, esse capítulo foi bem específico, né? Até eles comentaram lá na live que era um capítulo específico para falar sobre o centro espírita. Na verdade, não contou a história de ninguém, só de quem? Do plano espiritual, que eu atesto com como formou o centro, né? E agora, no próximo, que eu não vi ainda, não li, mas pelo que está dando a entender, vai ser a reunião sobre a continuação, né, sobre a obsessão. É o próximo chama o passado, revela o presente, que deve ser a história da Lisandra, né? Porque aqui nós tivemos do obsessor do Rafael. E aí aquele tal do Hermínio, tudo dá para entender que quem matou foi o. Esqueci o nome do Rafael antigamente. Lá, quem matou foi ele. Pode falar, sério. Ou Pedro, não sei. No caso, sou eu, Su. Fala, Pedro. Só para comentar, como você disse, esse capítulo específico e as referências foram mais sobre o centro espírita e a construção, mas, assim, de um modo geral, isso me levou a pensar que, cara, tudo que a gente faz aqui, até certo ponto, já foi planejado, já aconteceu de alguma forma no plano espiritual e está vindo para a gente aqui. Mas isso não nos isenta do nosso dever de cumprir as nossas funções, cumprir as nossas promessas. E é muito importante o nosso trabalho individual, é muito importante a gente nunca desanimar, não deixar a preguiça falar mais alto, e não importa o quão difícil esteja a circunstância, é sempre continuar com fé. Porque se está acontecendo, Jesus já pensou, já foi tudo considerado, é só seguir. Exatamente. Você sabe, você mesmo, de experiência própria, tem várias situações que acontecem que você não esperava, e aí o que que acontece? Você vai fazer o quê? Com a sua fé, a certeza. O que que a gente tem diferente dos outros irmãos que não entendem isso? A certeza da vida futura, a certeza que a vida continua, porque nós estamos aqui nesse momento, cada um no seu papel, com a sua quantidade de atividades aí para desenvolver na sua existência, nessa reencarnação, e o que que a gente tem sempre de olhar para frente e para cima, né? E a gente olha para frente no seguinte sentido: não adianta, eu não vou desanimar, porque tem que continuar. A gente não vai, o espírito não vai morrer, nós vamos ter que continuar até acertar as pontas, acertar tudo que a gente precisa, equilibrar o universo. A gente desestabilizou, vamos dar um jeito de equilibrar o universo onde a gente desequilibrou, vamos acertar tudo, reparar cada situação que a gente contribuiu para aquilo. A gente também às vezes não sabe que fez, ou fez de propósito e agora se arrependeu, e aí temos um histórico aí terrível para trás que a gente não pode saber. Depois a gente aos pouquinhos vai vendo e vamos consertando para poder fazer o quê? Assim, é a certeza que eu acabei de falar, o espírito imortal. Então, já que é imortal, já que não tem outro jeito, não adianta você querer casar. Então, cansei, não quero mais. Não existe esse negócio de cansei. Dá uma descansada, respira fundo, vai. O que a gente tem de recurso? Vários recursos, hoje em dia, recursos muito maiores ainda, até na internet. Então, tudo que você quiser pensar que as coisas não estão dando bem, procura vídeo, procura livro, procura pessoas, procura músicas, e que você se edifique, e tudo para melhorar. Aí você dá uma respirada, você consegue estabilizar, sai daquela situação de que a gente às vezes parece que levou um soco, um tapa na cabeça, sacode, aí você sacode a cabeça, peraí, vamos voltar, porque tem momentos que são momentos sérios na vida de todas as pessoas. E aí a gente pensa, minha vida é tão. Mas assim, tem momentos bons, tem momentos ruins, tem momentos péssimos e tem momentos ótimos. Em todas as vidas, todas as pessoas, ninguém consegue ter uma vida que só tem coisa boa. Como também ninguém consegue ter uma vida que só tem coisa ruim. Que as pessoas não conseguem enxergar. Porque tem gente que não tem muita coisa material, mas enxerga, anda, fala. Toda essa condição física que nós temos já é uma bênção. Então, agora como nós estamos vendo nossos irmãos do Sul, tem um monte de gente lá que está desabrigado, não tem onde morar, e aí nós estamos na nossa casinha, temos o que comer, seja lá que seja muita coisa diferente, mas nós temos. Então, assim, isso tudo já é um diferencial, e é por isso que eu falo, você tem sempre que olhar, em vez de ficar olhando para o que os outros têm, você olha para a retaguarda, vendo que tem muitas pessoas que têm pouquíssimas coisas e você tem assim condições de uma vida bem melhor, e aí você não fica querendo
Eu não tenho isso. Você tem que olhar para o que você tem, e a gratidão sempre em cima disso. Então, é aquilo que você falou ali, a gente tem que pegar, continuar firme, forte, e temos a oração de recurso também nessa hora da prece, que é a hora que nos dá força. Oração sempre pedindo para ter força, nunca pedir para, me tira dessa prova. Não adianta querer que seja cortada as experiências. Não tem jeito, só vai parar aquela experiência quando você já tiver aprendido. Então, assim, vem aqui, você pede força, pede discernimento, sabedoria. Eu peço muito sabedoria para poder ter discernimento para enxergar a situação da melhor maneira, porque quanto mais fora do ar você ficar desequilibrado, menos você consegue enxergar a situação. Então, aí você pega e pede essa força, essa ajuda para ter sabedoria de distinguir. Aquela oração, né, da serenidade, que é o que eu possa fazer, eu tiver coragem para fazer o que eu posso fazer, né? Resignação para aceitar o que eu serenidade para aceitar o que eu não posso mudar e ter sabedoria para distinguir uma coisa da outra, porque às vezes você cisma que quer mudar uma coisa que você não pode. Você vai ter que ter sabedoria para distinguir. E aí isso é muito importante, e a gente aceitar a nossa parte, sempre tendo a certeza que estamos protegidos. Isso é o básico na nossa vida, né? Jesus está lá cuidando no leme, nós temos a nossa proteção individual, nosso mentor, nosso guia, e nós temos a proteção da nossa própria vida, que a gente está aqui com essa gratidão e sempre se ligar nisso para poder conseguir sobreviver. Se você começa a ficar com tristeza, pessimista, aí você vai entrar na outra energia, aí começa a ficar chateado e triste de novo. E aí abre a brecha para os nossos irmãos que estão também na mesma sintonia. E isso não vai ajudar. Já são 5 para as 9. Então, Carla, cadê? Vai fazer a nossa oração final? Vamos lá. Obrigada, Senhor, por mais uma noite de estudos, de trocas de conhecimento. Abençoe a todos nós, abençoe a todos que participarem, que estudarem, para que possam melhorar interiormente no seu crescimento moral, espiritual. Abençoe nossas casas, nossas famílias, e que nós possamos estar aqui novamente na próxima semana para darmos continuidade a esse estudo maravilhoso. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus, gente. Até Graças terça que a Deus. vem. Beijo para todos. Boa Tchau, noite. pessoal. Tchau. Obrigada. Até amanhã. Boa noite.